Sob o céu escaldante e dourado das savanas africanas, onde o vento sussurra histórias antigas entre as árvores ancestrais, existe uma verdade que atravessa milênios. Somos herdeiros de reis e rainhas de uma terra rica, forte e eterna. Não são apenas lendas, são memórias sagradas, preservadas nas páginas de um dos livros mais antigos da humanidade, a Bíblia. Enquanto o pôr do sol banha a vastidão da África em tons de fogo e ouro, convidamos você para uma jornada única, uma travessia pelos caminhos esquecidos da nossa ancestralidade africana, uma história que ecoa através das gerações, mas que, por muito tempo, permaneceu soterrada sob as areias do tempo. A Bíblia nos apresenta uma genealogia poderosa, traçando as raízes dos povos africanos até um homem, Cam, filho de Noé. Sim, aquele mesmo Noé que sobreviveu ao grande dilúvio, dando origem a uma nova era da humanidade. De Cam surgiriam nações inteiras, impérios majestosos, civilizações que influenciariam o curso da história. Antes de prosseguirmos nesta odisseia pela ancestralidade africana, convidamos você a se inscrever neste canal e ativar as notificações. Temos muito mais revelações impactantes por vir. Agora respire fundo e permita que sua alma viaje conosco pelas trilhas esquecidas da nossa terra negra. Após o grande dilúvio, quando as águas recuaram e a humanidade pôde respirar novamente, Noé e seus 3 filhos, Sem, Cam e Jafé, deram início a uma nova história para o mundo. E é justamente de Cam que brotam as raízes das civilizações africanas. O nome de Cam, em antigas línguas semíticas, carrega o significado de escuro ou queimado, uma referência simbólica à cor da pele, ao calor do sol africano e à vitalidade dos povos que dele descenderiam. Seu legado não é apenas uma questão de sangue, mas de cultura, poder e resistência. Da geração de Cam vieram 4 filhos: Cush, Misraim, Puti e Canaã. Cada um deles fundou povos e territórios que atravessaram a história com força e glória. Cush, por exemplo, é reconhecido como o pai das nações da Etiópia e da Núbia, reinos que floresceram às margens do Nilo, deixando marcas indeléveis em arquitetura, religião e arte. Já Misraim se estabeleceu na região que conhecemos hoje como Egito, e não por acaso, até hoje, em árabe, judeu e outras línguas semíticas, o Egito é chamado de Mizrahi ou Misraim, em homenagem ao patriarca que o fundou. Essa genealogia não é apenas um registro antigo, é um testemunho vivo da importância africana na formação do mundo como o conhecemos. E assim, cada povo que nasceu de Cam carrega consigo uma centelha desse legado imortal. Cada um dos filhos de Cam se tornou a raiz de povos que moldaram não só a África, mas também parte da Ásia e do Oriente Médio. Cush, o primogênito, deu origem aos poderosos etíopes e aos antigos reinos da Núbia. Durante séculos, os reinos cuxitas desafiaram e influenciaram o próprio Egito, forjando uma história de reis negros e faraós africanos que hoje muitos insistem em esquecer. Misraim, segundo filho, ergueu as fundações do que seria uma das mais importantes civilizações da história, o Egito Antigo. Terras de pirâmides, de deuses solares, de faraós eternizados em pedra e areia. A Bíblia se refere a Misraim como o ancestral direto dos egípcios, um testemunho da conexão profunda entre a África e os textos sagrados. Puti, ou Put, menos conhecido, mas igualmente importante, é reconhecido como o pai dos povos do norte da África, especialmente os líbios e outros grupos berberes. Por fim, Canaã, o caçula, estabeleceu-se no território que mais tarde seria palco de inúmeras narrativas bíblicas, habitado pelos cananeus, um povo que deixou sua marca em toda a região. Assim, dos 4 filhos de Cam, brotaram impérios, culturas e tradições que resistem ao tempo. Não são apenas nomes em textos antigos. São os ancestrais que moldaram o presente e cujas vozes ecoam nas areias da África até hoje.
Entre as páginas do Gênesis, um episódio controverso lança sombras sobre a descendência de Cam. Após o dilúvio, Noé, ao embriagar-se com o vinho recém-descoberto, foi visto nu por seu filho Cam. A tradição conta que, em vez de ajudar o pai, Cam zombou dele, atraindo assim uma maldição. Mas atenção, a Bíblia não amaldiçoa Cam diretamente, mas sim seu filho mais novo, Canaã. Um detalhe que, ao longo da história, foi muitas vezes distorcido, usado indevidamente para justificar ideologias e sistemas de opressão. A verdade é que esse episódio reflete mais sobre o contexto cultural da época, onde o respeito à figura paterna era uma lei sagrada, do que sobre qualquer condenação étnica ou racial. É crucial desfazer esses mitos. Cam não foi amaldiçoado. Pelo contrário, ele e seus filhos são reconhecidos como patriarcas de grandes povos. A chamada maldição de Canaã é, antes de tudo, uma lição sobre as consequências da desonra familiar, não uma sentença contra povos ou etnias. Assim, a narrativa bíblica, quando bem compreendida, devolve dignidade e honra aos povos africanos, revelando sua verdadeira posição na história, como herdeiros de uma linhagem ancestral forte e resiliente. Quando olhamos para as vastas extensões do Saara, para os rios poderosos como o Nilo e para as culturas vibrantes que sobrevivem até hoje, percebemos que a linhagem de Cam não está enterrada no passado, ela está viva. A Bíblia, ao narrar a genealogia de Noé, não apenas conta quem foram os pais da humanidade, mas traça a identidade profunda de continentes inteiros. Os filhos de Cam, Cush, Misraim, Put e Canaã são o fio que conecta as glórias das civilizações antigas aos povos africanos de hoje. Seja na força espiritual da Etiópia, nas ruínas imponentes do Egito, ou nas tradições dos povos berberes e núbios, o legado de Cam continua pulsando, resistindo e inspirando. Não são narrativas esquecidas, são raízes que sustentam a árvore da humanidade. Os povos de origem cuxita, núbia, cananeia e egípcia legaram ao mundo inovações arquitetônicas, cosmologias espirituais e sistemas de governança que influenciaram civilizações globais. A Bíblia, longe de ser apenas um livro de relatos religiosos, se torna aqui uma ponte entre o passado e o presente, entre a fé e a identidade. Nesta jornada, celebramos não apenas a dor e as maldições, mas sobretudo a força, o esplendor e a resiliência de um povo que, mesmo diante das adversidades, nunca deixou de existir e nunca deixará. Se você quer continuar explorando histórias e ensinamentos profundos como este, se inscreva no canal e ative as notificações para não perder nenhum conteúdo. Nos vemos no próximo vídeo. Fiquem com Deus.